Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando a nossa reunião da tarde. Como sempre, lembramos aos irmãos desligarem os celulares ou colocarem no modo silencioso, a fim de que não haja interrupção nos nossos estudos da tarde. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pela bênção, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus, por que nós fomos criados, o que nós viemos fazer no mundo, o que Deus espera de todos nós, e o que nós estamos plantando hoje para colhermos amanhã na nossa vida futura. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que aumentem a nossa visão espiritual para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós estamos encerrando os estudos desse mês todo, ao sábado, a respeito do capítulo 27, Pedi e obtereis. E hoje, para o encerramento dos estudos do mês, nós temos a seguinte citação de Jesus: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será se o pedirdes. Marcos capítulo 11, versos 24. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, existem pessoas que desprezam os benefícios da prece, alegando que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, não é necessário descrever, falar com Ele o que nós necessitamos, pois que Ele já conhece todas as nossas necessidades. E acrescentam que, como tudo no universo está ligado por leis eternas, nossas súplicas não vão mudar o que Deus decretou. Sem dúvida alguma, não existem leis criadas por Deus que são mudadas e que podem ser anuladas ao desejo de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas ao destino de cada um, de acordo com o que foi decretado, vai uma grande distância. Se assim fosse, nada seríamos do que criaturas sem livre-arbítrio, desanimados, sem coragem para enfrentar as dificuldades,
sem fé, sem iniciativa, e só nos caberia curvar a cabeça aos acontecimentos da vida, sem desejar evitar. Deus nos concedeu a razão e a inteligência justamente para questionarmos o sentido da vida que, através do livre-arbítrio, nos coloca diante do mundo para, de acordo com a nossa vontade, querer progredir sem ficar inativo, sem ficar parados esperando a vida passar. Sendo livres para agir num sentido ou no outro, todos os nossos atos nos acarretam consequências subordinadas ao bem e ao mal, à fé ou ao desânimo. Da mesma maneira que o avanço ou atraso de um relógio não muda a lei de movimento sobre o qual se baseia o mecanismo, Deus pode ceder a certos pedidos nossos sem perturbar a estabilidade das leis que regem a nossa evolução. Então fica claro que todos nós precisamos orar, porque a prece é o alimento do espírito. Ao entrar em sintonia com as regiões mais elevadas, nós adquirimos novas energias, novo ânimo, nos envolvendo em vibrações de consolo, nos fazendo ficar mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida. Isso Jesus explicou para Pedro e os apóstolos e a todos nós pela eternidade, conforme nos conta o espírito de Humberto de Campos, que escreve sobre o pseudônimo de Irmão X, usando a mediunidade de Francisco Xavier no livro A Boa Nova. Quando certa feita, estando Jesus reunido com os apóstolos, Simão Pedro se dirigiu a ele, fazendo-lhe a seguinte pergunta: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Jesus respondeu: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, o homem observou que acima dos seus reduzidos poderes havia um poder superior ilimitado que lhe criara um ambiente de vida. Daí todas as criaturas sentirem a necessidade de comungar com esse plano elevado, de onde o Pai acompanha a todos com seu amor e onde as preces dos homens o procuram sob os nomes mais diversos, sob as diversas religiões. O discípulo ouviu aquelas explicações e, confortado com os esclarecimentos recebidos, fez a Jesus uma nova pergunta: Mestre, como devemos interpretar a oração? E Jesus respondeu: Em tudo deve a oração se constituir em nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo de suas mais íntimas aspirações, os seus anseios e suas esperanças, as suas dúvidas e os seus amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias e identificando cada um
com o Pai naquilo que ele necessite. Decorrido alguns dias, estando Jesus a ensinar os discípulos uma nova lição referente à vontade natural de orar, Simão Pedro se dirigiu a ele novamente, observando: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. O que é que tens pedido a Deus? Interrogou Jesus sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que melhore os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse as imperfeições de uma alma em evolução. Contudo, evidenciando o seu profundo amor, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto você orar, pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e seus caprichos materiais, é possível que você se retire da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que você solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes com resignação a situação, a fim de encontrares uma solução, receberás pela oração um consolo e a paz. Como podemos observar, meus irmãos, Jesus foi muito claro na sua resposta. Deus acompanha toda a humanidade com seu amor e atende a todos que são merecedores, desde que a oração endereçada a Ele tenha participação direta do coração, que é o órgão do sentimento. Diante dos problemas que surgirem em nossas vidas, se orarmos ao Pai visando somente a satisfação dos nossos desejos e dos nossos caprichos materiais, nós sairemos de cada prece inquietos e desamparados. Mas a partir do momento que orarmos a Deus, solicitando dele que nos dê a compreensão para alcançarmos os nossos anseios e as nossas esperanças com humildade e discernimento, para descobrirmos onde erramos, certamente seremos ouvidos, e com humildade para reconhecer onde erramos, nós encontraremos solução para aquilo que nos atormenta e tira a nossa paz. Na maioria dos casos, devido à nossa condição evolutiva, nós somos os próprios causadores das nossas aflições. Quando qualquer contrariedade bater às nossas portas, basta indagarmos friamente a nossa consciência para obtermos a seguinte resposta na maioria das vezes: se eu não tivesse feito da maneira que eu fiz, ou se não me deixasse levar por um impulso impensado, eu não estaria em semelhante condição. É por isso que Emmanuel nos alerta em uma lição do Livro da Esperança, a lição de número 90, que tem o título Ora e Segue.
Ao reencarnarmos, nós somos matriculados na grande escola que é o planeta Terra, em que a dor, o obstáculo e as aflições são lições essenciais à nossa evolução espiritual. Assim sendo, a prece é o fio luminoso a nos ligar a um ser superior. Então nós devemos usar a oração sempre que os problemas surgirem, que a perturbação nos rondar e que a batalha e o sacrifício do dia a dia nos chamar para a luta e estivermos cansados, sem forças para lutar. Nessas horas que somos testados, é que devemos orar sempre e seguir adiante, rogando ao Senhor que nos auxilie, que nos ajude a sofrer sem ferir, a servir sem reclamar, a esperar sem exigir. Emmanuel. Ou seja, é nas horas que as nossas aflições e os nossos desconsolos, que somente através da prece encontraremos a calma, o reconforto, o alívio para nossas aflições. Isso porque, ao fazermos a prece, estabelecemos um diálogo com Deus e nossa alma expõe os nossos desejos, nossas necessidades e as nossas angústias, implorando socorro. É aí então que do fundo do nosso ser, um sentimento de amparo nos envolve, renovando as nossas forças para as lutas na nossa caminhada evolutiva. É por isso que o próprio Cristo nos ensinou a orar. Quando Ele nos ensinou a oração que Ele legaria à humanidade, o Pai Nosso. Isso aconteceu quando, certo dia, rodeado pelos discípulos, elevando o seu espírito ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. E concordando com a redenção da criatura e concordando que a redenção da criatura nunca acontecerá sem a misericórdia de Deus, considerando a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o vosso reino de paz e amor. Quando a entender que a vontade do nosso Pai amoroso e justo deve cumprir-se em todas as circunstâncias da vida, acrescentou: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa se desvencilhar das penosas algemas de um passado obscuro pela exemplificação do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E conhecedor profundo das fragilidades das almas humanas, para enfrentar a luta contra o mal,
terminou a sua oração com infinita simplicidade. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Meus irmãos, nas lições espíritas, nós encontramos uma vasta explicação sobre o caráter essencial da prece. Podemos citar, por exemplo, Leon Denis no livro Depois da Morte. A prece é a expansão íntima da alma para com Deus. É uma conversa solitária, é uma meditação sempre útil. Muitas vezes nós achamos que Deus não escuta as nossas preces e que Ele está muito longe de nós, mas estamos enganados. Ele nos acompanha em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. Isso nos é esclarecido numa mensagem de um autor desconhecido, em que ele nos fala. Um homem sussurrou, elevando o pensamento aos céus: Deus, fale comigo. E um roxinol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Deus, fale comigo, disse novamente. E um trovão ecoou nos céus, mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em sua volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu, mas o homem não a notou. O homem começou a gritar: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulso da vida, não percebeu a bênção da vida. Então o homem, desesperado, começou a chorar e disse: Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou seu caminho, triste, sozinho e com medo. É por isso, meus irmãos, que a lição da tarde deixa claro para todos nós que a prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é nele pensar, é dele aproximar-se, colocar-se em comunicação com Ele. E podemos propor-lhe 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus porque Ele é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E é a Ele que devemos a nossa existência. Devemos pedir, porque como espíritos em evolução, nós necessitamos de amparo e de assistência de um ser superior, devido às enfermidades e às limitações que somos portadores, para que possamos despertar para a nossa responsabilidade de submissão, resignação, esperança e fé na nossa caminhada evolutiva. E devemos agradecer, porque se fizermos merecedores, seremos amparados diariamente e às vezes nem percebemos as bênçãos e as graças que recaem sobre todos nós. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos.
Passamos a palavra à nossa irmã Dona Luzia, que vai complementar os ensinamentos de hoje. Boa tarde a todos. Bom, eu sempre falo que falar do contentamento e da alegria de estarmos estudando juntos é algo repetitivo, mas é realmente o que a gente tem sentido. Nesses estudos a gente tem tirado tanta coisa boa, tem aprendido tanta coisa boa. E cada um de nós ensinando ao outro, né, buscando nos ensinamentos do Cristo, extrair aquilo que é mais comum a todos nós, que é a felicidade, é a busca dessa felicidade. E nós aprendemos com ele, acabamos de ouvir uma prece maravilhosa feita por ele, um poema divino, que é a oração dominical, o Pai Nosso. E Jesus ali nos mostrava a importância da prece em nossas vidas. A prece é um recurso fundamental, é um recurso infalível na evolução de todos nós, na nossa caminhada. Nós caminhamos em busca da nossa perfeição. Fomos criados por Deus simples, ignorantes, sem conhecer nada, e nos foi dado por Deus a capacidade de evoluirmos, de crescermos, buscarmos através das faculdades, das potencialidades que Ele deixou em nós, buscar a nossa felicidade, a nossa própria felicidade. Então, a prece é esse recurso eficaz que nos liga a Deus, o nosso Pai Criador, para que Ele indique, através das bênçãos que nos envolve a todo momento, o caminho reto, o caminho certo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5. É finalizando o capítulo, e esse capítulo todinho nos fala da prece. Nós já estudamos a qualidade da prece, ou seja, como ela deve ser feita por nós, e hoje estamos estudando a eficácia da prece. Ou seja, será que realmente tem valor a nossa prece? Será que ela dá frutos? Será que a gente recebe mesmo tudo aquilo que temos pedido? E Kardec, então, traz para nós nesse capítulo, utilizando a passagem de Jesus em Marcos 11, 24, onde Jesus nos mostra que sim, porque seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. Bom, só que no início desse capítulo, nós aprendemos a qualidade da prece, não é mesmo? E numa dessas qualidades é que a prece não pode ser feita quando colocamos-nos em evidência através do nosso orgulho, mas sim por meio da nossa humildade. A prece não precisa pedir muito, não precisa ser enorme, com muitas palavras, né? Mas sim a intenção. E principalmente, para que nós possamos fazer uma prece, nós precisamos estar com o coração limpo. É necessário perdoar aqueles que nos ofendem antes de colocarmos a oferenda no altar do Senhor. Sendo assim, existe ali, né, um objeto que nós precisamos nos preocupar. Nem tudo que nós pedimos poderá ser atendido se a qualidade da nossa prece não estiver adequada. Então nós vamos ver aqui o que Kardec vai nos explicar aqui. Kardec diz para nós o seguinte no item 7:
nessa máxima de Jesus: concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a Deus se Ele não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que Deus sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Então nós estamos vendo aí que nem tudo que nós pedimos seremos ouvidos, porque na maturidade espiritual em que nós estamos, nós ainda não sabemos pedir a Deus aquilo que é bom para nós. Nós pedimos sim o que achamos ser bom para nós, mas não aquilo que é necessário. E aí continua Kardec: em geral, o homem apenas vê o presente. Nós enxergamos somente o presente, e mesmo assim nem tudo. Porque cada um de nós, no grau evolutivo em que estamos, enxerga a vida de uma forma diferente da outra. Nenhum de nós tem a mesma percepção. Então, como nós só enxergamos o presente, nós vamos pedir aquilo que é bom para nós hoje, agora, nesse instante. É o nosso interesse pessoal, é o que nós queremos. Só que o Pai, né, ele vê o futuro. Então, se ele vê o futuro, ele vê também o passado. Então Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, as nossas necessidades presentes, e conhece o nosso futuro. Ele já sabe das nossas necessidades futuras. Então, Kardec diz assim: ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus deixará o homem sofrer como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. É uma analogia que Kardec está fazendo. E nós temos na doutrina espírita muitas explicações com relação a isso. E nós então trouxemos uma que está no livro Pai Nosso, que é um livro psicografado pelo nosso querido Chico e que foi enviado pelo espírito meigo de Meimei. Nesse livro, Meimei traz várias mensagens para nos ensinar a compreender cada verso desse poema divino chamado Pai Nosso. E nesse verso aqui, onde Jesus nos ensinou que seja feita a tua vontade. Então Meimei trouxe essa história aqui para nós. O serviço da perfeição. Conta-nos Meimei que um velho oleiro, aquele homem que trabalha com argila, com barro, na construção de utensílios, né? Vasos, utensílios domésticos, ele era muito dedicado ao trabalho. Certo dia ele adoeceu, foi obrigado a se afastar do trabalho. E aí entrou em enormes dificuldades. Ele estava doente, com muita dificuldade, então ele resolveu sair para as ruas para esmolar, pedir esmolas, pedir o socorro público, a ajuda das pessoas. Mas, num momento em que ele estava na rua pedindo esmola, ele caiu e quebrou a perna. Os seus parentes moravam muito longe, muito distante, aqueles parentes que um dia lhe estenderam a mão, mas que agora parecem ter perdido a memória, porque nenhum deles procuraram. Ele se viu então doente, com a perna quebrada, em cima de uma cama. Esse oleiro desesperado chorou muito certa noite e fez uma prece.
E nessa prece, ele rogou ao Pai alguma consolação para os seus males. E depois da prece, ele adormeceu e sonhou. Sonhou que aparecia para ele um anjo. Esse anjo, mensageiro do céu, conduziu ao antigo forno em que ele trabalhava, levou o espírito dele à oficina onde ele trabalhava e mostrou algumas formosas peças que ele havia construído na época que estava trabalhando. E perguntou para ele assim: como é que você conseguiu realizar esses trabalhos tão excelentes, tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso da sua obra, informou: usando fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor imenso do forno por 2, 3 vezes. E aí o anjo olha para ele e fala: e sem o forno, você conseguiria realizar essas obras esplêndidas? Nunca, respondeu o velho oleiro, certo do que afirmava. Porque nós sabemos que a argila crua, ela não dá bom utensílio. Ela precisa ser levada ao forno com uma determinada temperatura, quantas vezes for necessário, para que ela se torne um elemento firme. Então, aquele oleiro, sabedor da sua tarefa, ele diz: não, nunca. É necessário levar ao forno. O anjo sorriu e esclareceu bondoso: o sofrimento e a luta na terra são as chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento das nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças aos céus. Então, muitas vezes, as dores, os sofrimentos pelos quais passamos, são chegados até nós por necessidade que nós temos de nos reformar, de reiniciar a nossa jornada, de corrigir as nossas arestas, de podar aquilo que está em demasia em nós. Então é por isso que Deus nos deixa sofrer. Como aquele cirurgião, qualquer cirurgião que faz uma cirurgia, por mais simples ou mais complexa, ele sabe que logo depois que passa a anestesia, a pessoa vai sentir dor. Mas ele precisa fazer aquela cirurgia, aquela intervenção, para que a pessoa possa se curar. Aqui Kardec está falando na cura espiritual. Então todo sofrimento, todo desequilíbrio, toda vicissitude que chega até nós, são essas chamas invisíveis que o Pai criou como um aguilhão divino a nos fazer retornar ao verdadeiro caminho, ao verdadeiro redil. Porque se nos deixar, nós não vamos conseguir voltar sozinhos. Trazemos ainda muitas imperfeições que construímos em outros tempos. Muita sementeira que fizemos, hoje colhemos os frutos. E às vezes frutos um pouco amargos, pela semente errada que julgamos pelo caminho. E continua Kardec dizendo para nós: o que Deus concede ao homem sempre
se ele o pedir com confiança na prece, é a coragem, é a paciência, é a resignação para passar pelas dificuldades que todos nós vamos passar. A única coisa que nos coloca no mesmo patamar na Terra é o sofrimento. Todos nós sejamos, no grau evolutivo que estejamos, ou no status social em que nos encontramos, somos ligados, unidos pela mesma coisa, a dor. A dor, ela atinge todos os âmbitos na Terra. Estejamos nós em palacetes ou em casebres, a dor bate. Então, nenhum de nós ficará sem passar por essas necessidades, que são as chamas, como diz Meimei, chamas invisíveis criadas pelo Pai. É o forno onde somos colocados. Então, o que nós temos que pedir a Deus na prece? Para que a prece tenha eficácia, para que ela possa nos dar a resposta adequada. Primeiro quesito é fazer uma prece de boa qualidade. Segundo quesito é ter confiança naquele que nós vamos buscar o auxílio. Como que eu vou pedir o Pai? Coragem, paciência e resignação. Mas não é essa resignação de sentar à beira do caminho e esperar a morte chegar, não. A resignação é uma virtude ativa. Resignar-se significa compreender que somos espíritos em aprendizado, que trazemos conosco um fardo pesado ainda de coisas que fizemos erradas e que precisamos refazer os nossos caminhos. Essa é a resignação, é o entendimento disso, porque quando nós compreendemos isso, nós vamos passar por qualquer situação sem entrarmos em desespero. E aí ele diz assim, olha, além da coragem, além da paciência e além da resignação, Deus também provê na prece os meios de nós mesmos nos tirarmos das dificuldades. Ou seja, de nos dar condições de que nós mesmos saiamos com as nossas próprias pernas das dificuldades construídas por nós. Porque toda dificuldade fomos nós que construímos. Como? Permitindo, mediante ideias que fará, lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, o que Kardec está dizendo para nós? Nós temos que sair desse sincretismo que nós aprendemos desde outras encarnações. Deus é o meu Pai, e sendo meu Pai, Ele é obrigado a cumprir a tarefa de Pai. Para nós, qual é a tarefa do Pai? É fazer de tudo para o Filho, não é assim? Então Deus é obrigado a fazer para mim, a cuidar da minha dificuldade, a tirar a dificuldade do meu caminho, a tirar o sofrimento da minha vida, porque Ele é meu Pai. Eu cruzo os braços e espero que caia lá do céu um instrumento que vai afastar os problemas da minha vida. Essa é a ideia que nós trazemos desde o passado. Entramos para um quarto, batemos o joelho no chão e deixamos Deus resolver nossos problemas. E aí vem a doutrina e fala assim, bom, não é bem isso. Nós vamos olhar a vida do Cristo aqui entre nós. O que o Cristo fez aqui? Foi para o monte ou para o deserto, ficou lá o tempo, os 3 anos de ministério dele, ele ficou lá no monte orando. Foi isso, não foi? Jesus ficou lá, bem afastadinho de tudo, orando o tempo inteiro, em comunhão com Deus. Não foi. Jesus
entrou no meio do povo. Jesus estava entre nós. Jesus curava, trabalhava, ensinava. E nos momentos necessários, ele se afastava para o monte ou para o deserto, para entrar em comunhão com o Pai, para buscar socorro no Pai, para se fortalecer, mas voltava de novo para o trabalho. Esse foi o ministério de Jesus. E é esse o exemplo que ele nos deu. Então a ação tem que ser nossa, até mesmo porque é através da nossa ação que nós desenvolvemos mais e mais a nossa inteligência. Quanto mais trabalhamos, mais adquiriremos o nosso progresso, o progresso intelectual, o progresso espiritual. Então precisamos entender que as dificuldades que nos surgem foram criadas por nós. Podemos pedir ao Pai ajuda? Claro, e devemos, porque a prece é um recurso fundamental na nossa vida. É a fonte de onde nós vamos buscar a energia, a coragem, o bom ânimo, a perseverança no trabalho. É nessa fonte que nós vamos buscar. Mas nós precisamos lembrar que precisamos também agir, fazer alguma coisa. E aí nós vamos ver Kardec nos mostrando porque diz Kardec o seguinte: Deus assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E o popular é ótimo, né? Porque eu lembro do povo mais antigo, sempre dizia para nós: olha, faça a sua parte, Deus fará dele. Então não é Deus sozinho que vai resolver nosso problema. Nós precisamos entender que o problema, olha bem, olha o que eu disse, não é Deus que vai resolver o nosso problema, nosso problema, porque o problema é nosso, fomos nós que criamos. Deus vai nos ajudar como um Pai amoroso, um Pai justo e bom, misericordioso. Ele está sempre conosco. É como aquele pai criterioso, que o filho de 13, 14, 15, 16 chega e fala assim: pai, me presta a chave da sua moto ou do seu carro, para que eu possa dar um giro, né? Porque os jovens têm uns palavreados diferentes, dar um giro com meus amigos. O pai criterioso vai dar? Sabendo que o filho não tem carteira, que não é habilitado a pegar no carro? Então Deus é esse pai criterioso. Ele não vai nos dar aquilo que nós não podemos ter ainda. É por isso que quando pedimos, nós somos ouvidos sim. Mas tem coisas que nós não temos condições de receber ainda. E por isso o Pai não nos dá. Ele vai dar sim aquilo que eu preciso. Olha, meu filho, você precisa passar por esse problema. Eu vou te ajudar, vou te dar coragem, vou te dar saúde, vou te dar energia, força, paciência e resiliência para você passar. Mas você vai ter que passar. Entendeu? É isso que a doutrina vem fazer para nós. Esse entendimento que ela vem trazer aos nossos corações, para que a gente não fique enganada. Conheça a verdade nos liberta, porque nós não vamos ficar sentados no quarto, orando, e esperando cair do céu, porque não vai cair. E continua Kardec dizendo: não, Deus não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Que faculdades são essas? São as potencialidades que Deus já te deu quando Ele te criou. Ele te fez simples e ignorante e te deu potencialidades, te tornou uma pessoa perfeitível. Você tem a perfeição para buscar. E você pode buscar. Por quê? Porque você tem em você capacidade para isso.
potencialidades divinas para isso. O que muitas vezes nós não queremos é fazer esforço. É receber no menor esforço. Mas nós precisamos nos esforçar. E Deus conta com isso. Porque Deus nos criou para ser coparticipadores da criação dele. Assim como Jesus é um coparticipador da criação divina em grau muito elevado. Nós ainda estamos num grau bem pequenininho, mas somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Deus como Jesus também é. E temos em nós capacidades divinas para crescermos, para buscar a nossa evolução, para progredirmos espiritualmente, para descruzar o braço, não esperar que caia do céu como algo estranho, como um socorro estranho, não é? E continua Kardec dizendo: entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Gente, o milagre somos nós. Quando uma criança nasce, é um milagre da vida chegando na terra. Nós somos o milagre do Pai. Nós somos criados por Deus, um Pai justo, misericordioso e bom, que nos criou para que voltássemos a Ele com as nossas próprias pernas. Então Ele aguarda de nós. É difícil? Sim. Nós estamos no mundo ainda de expiação e prova. Isso significa que o grau que nós temos de entendimento espiritual ainda não é um grau muito elevado. Nós sabemos pouca coisa da nossa essência como filhos de Deus. É por isso que nós temos tanta dificuldade, porque nós não compreendemos ainda a importância nossa na criação divina. Nós então nos entregamos a esse desânimo. Mas eu não sei fazer nada. Você é filho de Deus perfeito. Então você também é. Você não tem a perfeição absoluta do Pai, mas você vai chegar à perfeição relativa do Pai, porque Ele te deu esse poder. Então, quando orarmos, o que nós temos que pedir para o Pai? Pai, eu estou passando por um processo difícil, eu estou passando por uma enfermidade difícil, eu estou passando por problemas materiais, eu estou passando por dificuldades dentro do meu lar. Que o Senhor me dê paciência, que o Senhor me dê coragem e força para vencer essas dificuldades, para vencer essas dificuldades, eu vencer. Não é esperar que Deus desça, materialize e venha cumprir a tarefa que é nossa. Entenderam? Vou continuar orando. Pai, que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Porque essa vontade é perfeitíssima. Está vindo de uma inteligência suprema. Porque Deus é uma inteligência suprema. E tudo que nos acontece vem dele, da vontade dele. Porque por ele ser supremo em todas as coisas, o amor dele por nós é supremo. Ele não quer a nossa infelicidade. Ele quer a nossa felicidade. E por isso mesmo, nós vamos ter que enfrentar as nossas sementeiras. Vamos ter que colher os frutos das nossas sementeiras. Mas Ele vai estar ao nosso lado. E como que nós vamos saber disso? Através da prece. Através desse recurso infalível que todos nós, espíritos em evolução, usamos.
e até mesmo os que já estão numa hierarquia suprema, como Jesus, muito maior do que a nossa, e que usou o tempo inteiro a oração, a nos ensinar a entrar em contato com esse Pai divino. Mas vamos guardar no nosso coração oração, entrar para o nosso quarto íntimo, conversar com o nosso Pai em silêncio, porque o Pai vai nos ouvir em silêncio. O Pai não precisa de gritos, Ele já sabe o que eu preciso. Eu vou colocar a Ele as minhas dificuldades e vou aguardar a resposta. O Evandro trouxe um poema lindíssimo de um autor desconhecido. Quando o homem diz: Pai, deixa que eu sinta a tua presença. E aí o que aconteceu? Uma borboleta, uma simples borboleta, pousou no ombro daquele homem. É a resposta do Pai: filho, estou aqui. E ele não compreendeu. Então é essa compreensão, meus irmãos, que nós temos que buscar. É ter olhos de ver a resposta de Deus, que nos é dada de várias maneiras. Ela pode vir com uma fala de um amigo, ela pode vir presenteada através de um livro bom, ela pode vir numa propaganda no meio da rua que você para e lê. Ali está uma resposta para a sua pergunta e para a sua dor. Ela vem através de uma fala de uma criança. Ela vem no desabrochar de uma flor. Mas nós vamos precisar criar olhos de ver e ouvidos de ouvir. E isso é um trabalho nosso. É nós que temos que fazer essa tarefa. Estudando, nos reunindo como temos feito, estudando juntos ou individualmente, mas buscando sempre a resposta, porque Deus sempre vai nos dar. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por esses momentos de paz e reflexão. Pedimos a Luciana que nos faça a prece. Senhor Jesus, nosso irmão maior e amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade dos estudos da tarde, de estarmos aqui reunidos, Senhor, como irmãos, em busca dos Teus ensinamentos, Pai. Agradecemos por cada palavra, por cada mensagem que vem nos auxiliar na nossa caminhada como filhos ainda imperfeitos, nos mostrando o melhor caminho para a nossa renovação, para a nossa evolução. E nesse momento, pedimos que a Tua misericórdia estenda a todos nós, aos nossos familiares, aos hospitais, enfim, Senhor, a todo canto onde a humanidade ainda sofre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino e o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando
os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos, se forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ter médico, quem for receber a ficha, permaneça sentado. A moça vai distribuir. Aqui, né? Ali, ó, senta ali.